estudando planejamento financeiro e investimentos, eu percebi o quanto as pessoas se enrolam com os números, muitas vezes caindo em dívidas e também em golpes. Foi por isso que eu criei o programa Profissional de Visão, para que você tenha aqui conhecimento para melhorar a sua vida financeira e também ter prosperidade. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, Rodrigo Sanches, que é advogado previdenciário e membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Maringá há 5 anos. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. E eu começo fazendo uma pergunta para você. Direito previdenciário, advogado previdenciário, cuida só de aposentadoria? Muito obrigado pelo convite, Wilson. Não. O advogado previdenciário, ele não cuida só de aposentadoria, sim, ele cuida das causas sociais do cidadão, principalmente aqueles da Previdência Social, os benefícios da Previdência Social. Pode dar para a gente alguns exemplos desses benefícios? Sim. Os principais são aqueles, né? As aposentadorias programadas, que é por idade e tempo de contribuição, os benefícios por incapacidade permanente e temporário, pensão por morte, auxílio maternidade, entre outros. Maravilha. E pensando especificamente em aposentadoria, quais são os tipos de aposentadoria que existem hoje? Como falei, tem a aposentadoria por idade, né? O cidadão precisa cumprir alguns requisitos, idade e tempo de contribuição. Tem a aposentadoria por tempo de contribuição também, que é aquele que a vida toda o cidadão trabalhou, o segurado trabalhou. E também tem a aposentadoria por invalidez. Essas são as principais. A gente tem que falar bastante aqui sobre a aposentadoria, né? Algo que a gente precisa abordar, porque é algo que todos nós vamos em algum momento precisar. E todo mundo, né? Tem gente que às vezes fala assim, né, Rodrigo? Eu não vou pagar o INSS. Aqui no Brasil, até onde eu sei, você me corrija depois se eu estiver enganado, não é uma opção para quem trabalha pagar ou não o INSS. Quem trabalha no Brasil tem que pagar o INSS. O que às vezes a gente precisa se precaver e pensar é nos tipos complementares de aposentadoria, que a gente vai conversar depois no decorrer do programa. Rodrigo, como é que hoje funciona as regras, né, da aposentadoria para homens e para mulheres de uma forma simples assim? Simples, da forma geral. Aposentadoria por idade. O homem precisa ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. A mulher precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria, ela sofreu uma grande reforma agora em 2019, né? E caem em algumas regras de transição que vai depender de cada caso. Mas, em geral, o homem precisa ter 35 anos de contribuição e a mulher precisa ter 30 anos de contribuição. Isso é interessante as pessoas ficarem atentas a essas regras, né? Elas acabam mudando no decorrer do tempo. Nós tivemos uma grande reforma, como o Rodrigo agora acabou falando para a gente, em 2019. E assim, pelo que eu estou ouvindo falar, eu acredito que logo vai precisar fazer uma nova mudança aí, né? Por causa do déficit da Previdência que a gente tanto ouve falar por aí, né? Será que esse ano vem novas mudanças? Esse ano, as mudanças que ocorrem são com relação à antiga reforma ainda, a reforma que teve em 2019. E ela recai mesmo em umas regras de transição, quando o cidadão, naquela época, o segurado, ele estava quase para se aposentar, mas devido à reforma, ele acabou se estendendo mais esse tempo. Então, o interessante, cada caso é um caso, a gente precisa analisar melhor. Muito bacana. A gente está aqui com o Rodrigo, que é advogado previdenciário, falando sobre as questões da Previdência, questão de aposentadoria, benefícios que a Previdência tem. Tem muitas pessoas que acham que a Previdência, o INSS, ele é só para a questão da aposentadoria, né? Mas temos aí vários benefícios, como o seguro acidente, né? Seguro, na verdade, por doença, melhor dizendo, né? E outras também, né, Rodrigo? Bom, a gente agora vai dar uma pequena pausa, mas não sai daí porque tem muito mais assuntos sobre Previdência, sobre aposentadoria e INSS, e você é o nosso convidado a participar com a gente. Você que pensa em fazer um investimento, precisa também protegê-lo. Aqui na WN, nós temos os melhores planos de proteção para garantir o seu investimento futuro. Entre em contato conosco e vamos fazer uma cotação.
Olá, seja muito bem-vindo à continuação desse nosso programa Profissional de Visão, no qual eu converso com meu amigo Dr. Rodrigo Sanches, que é advogado previdenciário, para falar sobre as principais questões dessa área do direito. Rodrigo, hoje o nosso sistema está bem informatizado. A gente tinha antes carteira que era de papel, isso mudou um pouco hoje. Por conta dessas mudanças, o que você acredita que as pessoas precisam ficar mais atentas? Boa pergunta, Wilson. Mesmo com a informatização do INSS, muito segurado ainda possui uma carteira de trabalho tradicional, que é aquela carteira mesmo de papel. E com o passar dos anos, o sistema do INSS foi mudando e foi até agora chegar a parte digital, carteira digital. Acontece que antigamente alguns vínculos que estão na carteira de trabalho não estão no extrato do INSS, que a gente fala extrato do CNIS. Então, portanto, mas carteira de trabalho hoje física, ela é muito importante ainda para ajudar a contar o tempo de contribuições, porque pode ter alguns vínculos na carteira de trabalho que não estão no extrato atualizado, digitalizado do INSS. Tem muita gente que acha, então, só porque já tem a digital, começou a trabalhar agora, que tem que pode, na verdade, desprezar aquela carteira antiga. Então, a tua recomendação é não, guarda ela aí, porque... Não, tem que guardar ela, que ela é muito importante como início de prova lá de algum vínculo que tem na carteira, mesmo que o empregador não fez os recolhimentos previdenciários, a tendência do INSS é reconhecer aquele vínculo que está na carteira de trabalho. Olha só que coisa interessante, né, pessoal? Algo também que mudou, né, Rodrigo, recentemente nessa última reforma, foi que antes a gente conseguia calcular o benefício da aposentadoria com aqueles valores maiores que foram contribuídos. Não era como é agora, parece que agora é feito através de média. Explica melhor como é feito hoje o cálculo do valor que a pessoa vai receber. Isso. Hoje o cálculo ele é baseado nos vínculos das remunerações que você tem de julho de 1994 até o ano ou o último mês que você se aposentar. Ele vai fazer uma média geral, tá? Então, na época que você começou a trabalhar, que eram aqueles salários mais baixos, e você veio progredindo na vida, aumentando seu salário, não vai ser aqueles últimos salários que vai ser o valor da sua aposentadoria, e sim uma média geral, e também cai em algumas regras de dedução dessa média, que hoje é em torno de 40%. Então, é a média menos 40% que vai ser o valor da sua aposentadoria em geral. Muito legal. Pessoal, aqui a gente vai continuar falando sobre outra coisa agora que algumas pessoas talvez não saibam direito como funciona. Pensão por morte. Quando o marido ou a mulher morre, o cônjuge vive, tem direito à aposentadoria que era do falecido? E como funciona e quem são os beneficiados desse tipo de situação, Rodrigo? Bom, como que funciona a pensão por morte, né? Primeiro tem que cumprir 3 requisitos, que é a morte do instituidor, tá? A qualidade de segurado desse instituidor e a condição do dependente. Os dependentes pode ser o cônjuge, mulher ou homem, e filhos menores de 18 anos. Desculpa, menores de 21 anos. Mesmo como os filhos inválidos maiores de 21 anos. Qual que é a condição ainda? Não basta você ser casado, você tem que estar convivendo com esse cônjuge. Para os filhos não, menores de 21, basta só você conseguir comprovar a filiação que o menor vai ter a condição de estar com essa aposentadoria. Aposentadoria não, o valor da pensão. E o cônjuge, não, esse tem que comprovar que nos últimos 24 meses anterior ao falecimento, eles estavam convivendo juntos. Olha só, mudanças aí que ocorreram na última reforma em 2019. Rodrigo, muitas pessoas, né, que trabalham na zona rural, elas naquela época não tinham registro, né, na carteira, não eram feito registro. Elas conseguem se aposentar mesmo não tendo registro? Sim, a gente está falando do segurado especial. É aquelas pessoas, aquele cidadão que trabalharam diretamente no campo, em regime de economia familiar, junto com seus familiares, né? E que na época não existia um documento, um papel para você estar trabalhando. Existia o convívio familiar. E a legislação, a lei agora de benefício, ela contempla esse cidadão também, rurícola, rural, com
o cômputo desse tempo. Para isso, precisa ter algumas provas, início de prova material, né? Que são certidões de nascimento, matrícula em rural, né? Em sindicato rural. E assim a gente enviar para o INSS vai analisar toda essa documentação. E esse período que você apenas trabalhou na atividade rural junto com sua família, ele pode ser computado sim. Olha, que coisa interessante para você que trabalha aí na zona rural, para você pensar a respeito. Às vezes você não tinha nem imaginado que pudesse se beneficiar disso e dependendo da sua situação, lógico, você pode estar obtendo esses benefícios de aposentadoria também, né, Rodrigo? Sim, que bacana. Sim. E no caso do microempreendedor individual, como é que funciona a aposentadoria para ele? Para aquelas pessoas que têm um MEI? Vixe, para as pessoas que têm MEI, aquele que contribui, né, geralmente num carteizinho, numa guia, ele também tem direito à aposentadoria, geralmente é aposentadoria por idade e com um salário mínimo. Ele contribui com uma alíquota menor, que é 5% do salário mínimo, e também daí os requisitos para se aposentar é a idade mínima, se for homem 65, mulher 62, e o valor da aposentadoria é um salário mínimo. Rodrigo, quem não paga o INSS pode começar a pagar de uma forma autônoma, mesmo que não está empregado, para poder se beneficiar desses casos aí, de benefícios do INSS, pensão, acidente? Sim, uma ótima pergunta também. O cidadão que não contribui para a Previdência Social, ele pode estar contribuindo de forma facultativa. Aquela dona de casa que está em casa, aquele cidadão que não está conseguindo mais trabalhar, que já deixou o emprego, ele também pode contribuir e vai ter os mesmos benefícios de qualquer segurado, ao segurado obrigatório. Rodrigo, primeiramente, vamos falar quais seriam as atividades principais onde um advogado que é previdenciarista pode atuar? Bom, os benefícios que a Previdência Social ela atua, né? Em especial o INSS. São as aposentadorias, tanto temos a aposentadoria por tempo de contribuição e idade. No entanto, ela tem algumas ramificações, que é a aposentadoria por idade rural, que é só quando o cidadão trabalhou na atividade rural, na roça, e esteja atuando ainda, ele consegue se aposentar com uma redução de tempo. As aposentadorias especial é aquele cidadão que trabalhou, o trabalhador que trabalhou exercendo atividade especial, que são insalubres à saúde, tanto física como química, né? E também as aposentadorias por invalidez. Então, o advogado previdenciário ele consegue atuar em todos esses benefícios, além dos benefícios por incapacidade permanente, temporário, auxílio maternidade, auxílio reclusão, entre outros. Maravilha, Rodrigo. E falando agora nessa questão dos microempresários e também para aquelas pessoas liberais, autônomas, como médicos, dentistas e os próprios advogados, quais seriam os cuidados para essas pessoas que são autônomas? O que eles devem se prevenir e pensar na hora do INSS, na hora da Previdência? Importante ele fazer principalmente um planejamento previdenciário. Ele, num profissional, um advogado previdenciário, conversar para fazer esse planejamento para o futuro. Porque o autônomo ele pode variar a sua renda durante o mês. Um mês ele recebe um pouco mais, outro um pouco menos, e assim ele vai contribuindo. No entanto, o importante, a melhor previsão ou a melhor planejamento é que esse autônomo faça as contribuições contínuas. Se ele contribuir num valor razoável, que ele consiga contribuir durante anos, esse é o melhor planejamento para ele. Muito bacana. Eu acho que eu sei a resposta, mas eu quero ouvir de você, que é o profissional da área aqui. Imagine o seguinte, né? Tenho colegas que já me falaram o seguinte, tem vários empregos, esses empregos descontam o INSS e esse desconto ultrapassa aquele limite lá do teto, né? Ele recolhe mais do que ele deveria. Essas pessoas que recolhem mais e um dia chegam a descobrir que fizeram isso, esse dinheiro que ele pagou a mais, tem como recuperar? Não tem como recuperar. Ele é um segurado da Previdência Social. Ela tem um teto, no entanto, eles recolhem o limite que está na cada contribuição que você realiza. Tá. E quais seriam, você acredita que o pessoal mais jovem, né, que está aí começando, entrando no mercado de trabalho, analisando o que está acontecendo hoje com o INSS,
Você acha que eles vão conseguir se aposentar do jeito que está indo essa questão aí de mudanças, desse déficit da Previdência que a gente escuta falar? Como é que você vê o cenário disso a longo prazo, Rodrigo? Bom, a gente tem que acreditar na Previdência Social, não tem por onde correr. Para os jovens que estão agora atuando, começando a trabalhar, é importante contribuir, que mesmo que não seja uma aposentadoria lá no futuro, mesmo que mudam-se as regras, ele está assegurado pela Previdência Social. Tanto que ele pode ter um problema de saúde, ter um auxílio um auxílio doença, como ele pode também falecer e deixar uma pensão para o seu cônjuge, para o seu filho. Então, ele tem que estar assegurado pela Previdência Social. Maravilha. Eu atuo também na parte de planejamento financeiro, colegas médicos e tal, e uma coisa que eu considero muito importante, mesmo quando as pessoas falam, eu não quero contribuir para o INSS, eu tenho medo do que vai acontecer e tudo. Primeira coisa que a gente comentou, né? Não é uma questão de querer ou não querer. A pessoa trabalha no Brasil, ela tem que contribuir com o INSS, é uma lei, é uma ordem, né? Mas em muitos casos a gente não pode, pelo planejamento, pelo estilo de vida, pelo que a pessoa almeja, depender só do INSS. A gente às vezes lança mão de outras ferramentas aí na questão de aposentadoria. Mas o que eu sempre falo é que o INSS é muito importante mesmo para essas pessoas, porque existem benefícios contemplados pelo INSS que muitas vezes se tornariam inviáveis se fosse contratado de uma forma particular. Auxílio-doença, por exemplo, sim. Permanente, esse tipo de coisa. O que você tem a dizer para essa pessoa que fala, eu não quero contribuir para o INSS? O que você poderia argumentar para ela repensar nisso e pensar de outra forma em relação ao INSS? Primeiro que o empregado, ele já é obrigado a contribuir para o INSS. O empregador já faz esse recolhimento. E para aquele cidadão também que exerce atividade como contribuinte individual, ele também é um segurado obrigatório, então não tem como fugir. A única maneira que o cidadão tem de não contribuir é quando não está exercendo nenhuma atividade. Se ele não exerce uma atividade, como uma dona do lar, um autônomo que trabalha em uma atividade assim que não tem registro, ele tem a possibilidade de não contribuir. No entanto, não é o relevante, é preciso estar contribuindo. Não é o recomendado e não é o que seria legalmente dizendo também o correto. Né? Tirando a dona de casa, tirando o segurado que contribui como facultativo, tá? 11%, o restante da classe precisa contribuir. Maravilha. E você, por trabalhar tanto tempo aí nessa questão do INSS, de ver todos os casos que devem ser inúmeros, você acredita que as pessoas deveriam também cogitar essa hipótese de fazer uma previdência privada, pensar em algo complementar? Isso, como diz a previdência privada, é uma previdência complementar. Aquele cidadão que também é visto, cada caso é um caso. Para aquele cidadão que ele entende que a aposentadoria não vai ser no futuro dele, algo que vai contemplar a renda, ele sim, ele merece pensar numa outra alternativa, que poderia ser a aposentadoria complementar. Maravilha. Quando a gente fala de plano de aposentadoria, quando a gente fala também dessa questão aí de não precisar mais trabalhar, vamos dizer assim, para ter algum ganho e poder se manter, eu sempre costumo falar também que não é só o INSS, não é só também a aposentadoria ou a previdência privada, particular, mas também durante a vida a pessoa pode construir mecanismos também para ter uma outra fonte de renda, que isso vai complementar para ela. Por exemplo, um imóvel que ela pode ganhar de aluguel, isso acaba tendo uma renda que vai ajudar lá no futuro. Então é importante a gente ver alternativas, mas especificamente aqui nós estamos falando de direito previdenciário e o Rodrigo está aí nos dando uma aula de como cuidar e fazer todo esse planejamento aí para o futuro. Rodrigo, eu ouvi dizer, e agora eu quero ouvir de você, 2027 seria já um período necessário para fazer uma nova reforma da Previdência. A gente acabou de sair de uma, 2019 a gente teve essa reforma. Você acredita que isso já vai ser para tão logo ou não? Isso pode demorar mais um pouco? Tem algumas movimentações, mas acredito que não saia uma nova reforma como que foi a de 2019
agora para tão pouco tempo, 2027. Existem algumas mini-reformas dentro da reforma, que vai ocorrendo durante esse período. Mas regras assim, como nós tivemos, foi regras agressivas, eu acredito que até 2027 não vai ocorrer, não. Recentemente até a gente ouviu, apesar que não é a previdência do INSS como a gente conhece, né? Mas uma pequena mudança que está sujeita a acontecer para os militares também, né? Sim, já eles têm uma previdência separada própria, da nossa. Exatamente. Bacana, Rodrigo. Rodrigo, em relação à questão ainda do INSS, né? Essas mudanças que estão acontecendo e tudo mais, o que você gostaria de explicar assim, porque às vezes a pessoa parece que não... eu já ouvi de outras pessoas, por isso essa questão, parece que a conta não fecha, né? Porque as pessoas que pagam a Previdência agora, elas vão receber uma aposentadoria depois. Só que o que está acontecendo? A população está envelhecendo. Então nós temos cada vez pessoas com mais idade e cada vez menos pessoas contribuindo. Para essa conta fechar, o que você acha que deve acontecer? O que você vislumbra? Não necessariamente tão logo como eu falei, mas daqui a algum tempo. A Previdência Social, nós sabemos que ela é um órgão público, né, que precisa de ajuste financeiro. Hoje o déficit está ocorrendo, a tendência é ter um pouco para frente, e é por isso que existem essas reformas, ou as mini-reformas. Mas o importante mesmo é não pensar lá no futuro que tem que se aposentar. Se manter seguro, se manter com qualidade de segurado, porque os benefícios da Previdência Social não é só a aposentadoria. Tem outros benefícios durante sua vida laborativa, sua vida aí até a sua velhice. Então, vamos nos manter, vamos esperar o futuro e agradecer que tudo vai dar certo lá. Tudo vai dar certo, sim. O que eu brinco assim é que provavelmente você que está assistindo aqui, se tem ali menos de 40 anos, 30 anos, provavelmente essas regras atuais não vão ser as mesmas para você. Mas como o Dr. Rodrigo acabou de mencionar, não adianta a gente ficar tentando adivinhar o futuro, a gente tem que fazer o que a gente precisa no momento para se planejar, para ter os benefícios aí que o INSS nos garante, né, que a Previdência nos garante. Rodrigo, foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Agradeço demais pelo teu conhecimento compartilhado aqui com os nossos telespectadores, com o pessoal aqui do YouTube. E gostaria de encerrar esse programa aqui dizendo que você, para mim, é uma pessoa que eu admiro muito, meu amigo, um colega de infância, e hoje é referência aqui em Maringá na parte de previdência complementar, né, direito previdenciário, melhor dizendo. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Wilson. Agradeço o convite, sem que precisar voltar aqui. E a retribuição é a mesma. Você é meu amigo de infância, nós viemos lá de Colorado, participamos da toda a juventude e hoje estamos aqui, representando cada um na sua profissão e com sucesso pela frente. O pessoal de Colorado que assiste bastante aqui o programa, que pode deixar o seu recado, porque a gente possa fazer um programa cada vez melhor pensando nas suas dificuldades de como fazer o seu planejamento financeiro, os seus investimentos. Pessoal, mais uma vez agradeço pela atenção de todos vocês que estiveram aqui com a gente e o convite para que a semana que vem esteja de novo, porque toda semana tem uma entrevista, tem uma matéria nova falando sobre planejamento financeiro, investimentos, como cuidar melhor do seu bolso, cuidar melhor das suas finanças, da sua saúde financeira. Um grande abraço e espero você.